Nós vamos fazer a nossa conexão com Brasília neste momento para conversar com a Larissa Arantes, que está ao vivo conosco neste plantão de Natal. Ei, Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação aqui conosco no Tempo News segunda edição. Passou bem o Natal? Comeu bem, né? Afinal de contas, o Natal também é aquele período que a gente aproveita para comer bem, aquela ceia de Natal maravilhosa. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Boa noite. Ei, Flávio, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando, ouvindo aí, né, o radinho nesse Natal de 2024. Flávio, jantei super bem, mas tive que sair mais rápido ontem da ceia, porque meu filho tinha dormido, enfim. E sabe o que eu esqueci? Te entendo. A quentinha. Não. A marmitinha. Eu mais esqueci importante, a marmitinha. Larissa. O mais importante, Mais Flávio. importante. E agora, como será o seu almoço até o Ano Novo? Meu Deus. Porque lá em casa é assim, você faz a janta do Natal e você vai comer aquilo lá até o Ano Novo agora. Até o Ano Novo, aí você bota a carninha no pão, né? Não, faz aquele lanchinho. Exatamente. Aí depois você come o salpicão sozinho, aí o salpicão você coloca carne. no pão de forma, você esquenta lá no... Meu Deus do céu. Vamos fazer um gastrô aqui com a ceia. Mas era aquela correria de pega bebê, pega brinquedo. Ai, meu Deus, a mamadeira. Pum, perdi. Não levei a marmitinha. Oh, que triste. Que triste. Lamento muito por você, viu, Larissa? Você pegou a sua, né? Peguei, graças a Deus, até porque o Natal foi na minha casa, né? Então tá tudo lá ainda, menino. Tá gente, que maravilha, então. As coisas, a farofa, tinha cebola que eles enfiaram dentro do frango real lá, que tava uma delícia. Mas enfim, ai, vou falar de política, né? Que a gente tá aqui pra isso também. Aqui, Larissa, me conta uma coisa. A oposição quer suspender, então, aquele decreto do Lula que fala sobre... o uso da força na abordagem policial. Eu confesso para você que quando li o decreto, eu achei um texto um pouco confuso, assim, sabe? Eu acho que realmente algumas coisas ali precisam ser discutidas. Mas vamos olhar para o aspecto político da coisa, né? Mais um problema para o presidente Lula encarar aí nessa reta final de 2024. Pois é, Flávio. Se a gente pega o contexto, né, a gente tem visto aí vários casos de abuso da força policial, de abuso de poder policial. A gente viu, por exemplo, aquele policial em São Paulo que arremessou um homem ali num córrego, né? A gente viu, por exemplo, esse caso extremamente triste, em que policiais rodoviários federais atiraram contra um carro lá no Rio de Janeiro, baleando uma jovem, um carro que nada tinha a ver, que estava passando ali, mas que foi confundido com outro que havia passado e atirado contra os policiais, enfim. A gente tem visto vários desses casos e aí vem o governo, nesse contexto todo de alguns casos de muita repercussão, inclusive, né, Flávio? Então, assim, vem esse decreto em meio a todos esses casos. Esse decreto que o quê, né? Ele tenta ali disciplinar, regulamentar o uso da força por policiais em abordagens. O texto, de fato, é confuso, é um pouco confuso em vários pontos, como você disse, mas o que ele está tentando fazer ali como principal? A principal definição é a seguinte, né? Olha, a arma, né? A arma de fogo, só poderá ser utilizada em casos de real ameaça e quando outras formas de tentar combater ali uma possível violência, enfim, quando outras formas menos letais não puderem ser utilizadas em função, claro, da gravidade do caso. E aí, dessa definição principal, partem as outras definições sobre o que está sendo considerado, quais são as possibilidades que podem ser autorizadas e quais não. E aí, alguns pontos chamam a atenção, Flávio, como, por exemplo, o seguinte: bom, se houver ali na operação policial alguma morte ou um ferimento grave causado em função daquela abordagem, daquela operação, vai ser necessário o registro cuidadoso por parte dos policiais, por exemplo, sobre o que aconteceu. E aí eu vi muita gente questionando se isso no dia a dia é factível. É possível que depois ali, enfim, né, de alguma abordagem que infelizmente tenha resultado na morte de uma pessoa, é possível que isso seja feito
logo depois, ou mesmo no momento ali, minutos depois do acontecimento? Outro ponto também que chama bastante atenção é isso, olha, não pode usar arma, né, que possa, enfim, causar a morte de outra pessoa, se não houver uma grave ameaça aos policiais. E também vi pessoas dizendo assim, olha, mas como que vai ser essa avaliação ali no calor do momento, né? Porque nós temos situações como essa, triste situação envolvendo a PRF lá no Rio de Janeiro, mas temos outras que, de fato, os policiais estão correndo risco. Então, como que no calor do momento vai poder ser feita essa avaliação? E se for utilizada uma arma de fogo, a morte de alguém acontecer, como que isso vai ser avaliado posteriormente, né? O policial tinha que ter pensado melhor, ou enfim. Vários pontos que ainda estão, não em aberto, mas que precisam de outras regulamentações. E o decreto, inclusive, prevê isso, né? A partir de agora, o governo precisa elaborar melhor todas essas regulamentações. Elaborar melhor não, mas elaborar as regulamentações relativas a vários pontos. Isso é muito comum, né? Quando a gente pega uma legislação, uma portaria, um decreto, mas que trata de vários temas ali dentro de um grande tema, essas regulamentações elas vão surgindo com o passar do tempo. Mas, enfim, Flávio, a gente sabe da necessidade da regulamentação do uso da força policial. A gente sabe que é necessário disciplinar tudo isso para que, inclusive, possa ter uma fiscalização, para que, de fato, aqueles que tenham usado ali da condição de ser policial para fazer algo completamente contrário à defesa dos direitos humanos, por exemplo, ou a mínima, contrário, assim, né, a mínima dignidade da pessoa humana, para que essas pessoas possam ser punidas, sim. Mas como que ficam os outros casos em que não é isso que está em jogo, né? É uma situação um pouco mais complexa. E aí, Flávio, a oposição, claro, né? A gente já sabe que a oposição ela já tem uma referência em relação aos policiais, à força policial, muito diferente do que tem o atual governo, ou seja, um posicionamento bem mais radical, mais conservador em relação ao uso da força policial do que vários integrantes do governo federal. E aí agora querem sustar esse decreto. Mas isso só vai poder ser feito, só vai poder começar a tramitar de fato a partir de fevereiro, quando o Congresso retoma as atividades. E aí um dos deputados do PL já anunciou que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para tentar sustar tudo isso. E aí vários deputados de oposição também vieram criticando todas essas definições que vieram nessa semana. Mas, Flávio, é um tema muito, muito complexo, porque é isso que a gente está dizendo, assim, a gente precisa, sim, falar em regulamentação, mas no calor do momento, no dia a dia, como que isso vai ser definido, né? Eu estava até vendo um especialista falar, se eu não me engano, foi ontem, que o decreto dessa semana não é muito diferente do que vem sendo discutido por um grupo de trabalho que foi instituído no âmbito do governo federal lá em 2010, justamente para disciplinar o uso da força policial em abordagens. Então, assim, o que a gente pode ver de diferencial agora, por exemplo, é o fato de ser um decreto e não uma portaria. Então, tem um peso prático maior, tem um peso político maior também. Mas como o Congresso vai receber essas regulamentações, por exemplo? Como que as entidades vão receber isso também? Tanto daquelas que representam os policiais, quanto as entidades de defesa dos direitos humanos. Enfim, são vários pontos que ainda carecem de análise, né, Flávio? E acho que cabe um debate mais aprofundado, mas é sempre bom colocar aqui para a reflexão do nosso ouvinte, para a gente poder pensar um pouco melhor sobre isso, né? É isso, Larissa. Obrigado, viu, pela participação. Uma ótima noite para você. Mais uma vez, Feliz Natal. E amanhã estamos aqui, né, para encerrar o nosso plantão de fim de ano. Não, com certeza. Até amanhã, Flávio. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, tchau.